só, o final do gótico. Vamos aqui. Isso daqui é o final do gótico, o alto gótico, né? Ou seja, é lá final do século XIV, começo do século XV, né? É o final do lá final do 1300, começo lá os 1400, a primeira metade, vai até a segunda metade do alto gótico. Então repare aqui, né? Isso daqui é um altar, né? Esculpido em talhe, né? Isso é feito em madeira e a gente olhando atentamente, né? Você vê as cenas, né? Você vê cenas, você vê aqui figuras, ícones. Eles são ilusionistas, é para parecer, né, que a gente está vendo de verdade. Né? Então, e a gente vê realmente aqui a mulher desmaiando, sofrendo, né? Aqui Cristo descendo da cruz, né? Aqui você tem uma outra cena, né? Aqui a gente vê o Cristo carregando a cruz, né? Os soldados, pessoas. Então aqui tem uma outra cena, já é o que Cristo tirado da cruz com outras pessoas, né? Aqui tem uma outra cena que é o Cristo lá crucificado, né? Repare uma coisa, aqui mais embaixo, as figuras são maiores. Lá em cima, as figuras são menores. Porque isso é uma noção de perspectiva do que acontece com a nossa visão, nosso campo visual, quando a gente vê as coisas. O que está próximo de nós é grande, o que está longe de nós é distante. Né? Mas isso tudo é feito, digamos, de forma intuitiva. Né? E uma coisa importante, aqui não tem autor, não tem um artista que fez isso daqui. Né? Isso daqui é uma equipe de artesãos que faz, tem um mestre, pode trazer até um mestre, né? Mas muitos trabalham nisso daí, né? Fazendo partes diferentes. E qual é o objetivo disso daqui? O objetivo disso é você ver. A memória vai te trazer uma história que você conhece de ouvir, né? Pelo ouvido audiológico. Né? A grande maioria das pessoas era analfabeta. Apenas as pessoas, uma elite muito pequena, né? da aristocracia, que é digamos, a cúpula da igreja, os padres, né, os sacerdotes, a aristocracia militar, a cúpula militar, né, os generais, os diplomatas, né, os advogados, vamos dizer, a coisa da lei, que sabiam ler. Para a maioria das pessoas não fazia sentido ler, e a educação era por ouvido. Ouvido principalmente na igreja, a leitura, livro manuscrito, a leitura em voz alta, a leitura não é a leitura individual, a leitura individual não existe praticamente. Né? Só os copistas que liam, o cara que lia, porque a leitura era sempre coletiva, feita em voz alta. Então, e a igreja, né, era o centro de educação. A educação, digamos, a educação liberal, a educação liberal das artes liberais, era aquela educação dessa elite aristocrática da universidade, que incluía alguns burgueses, comerciantes, ricos, né? Que se ocupavam com a leitura, com os textos. Né? E a educação do povo em geral, rico, pobre, camponês e tal, se dava na igreja, né? Através da leitura da Bíblia católica, e
as imagens serviam, né? Tinham a função de aquilo que você está ouvindo, você vê, né? E também, quando estiver vendo, via a recordação daquilo que foi ouvido, né? Então, e o ilusionismo foi um recurso para despertar a atenção, o interesse, né? Se emocionar, né? Então, repare aqui, né, as figuras e como digamos, isso é uma interpretação em imagens, né? Aqui é a história de Jesus, mas é claro que no tempo de Jesus, quando aconteceu mesmo, vamos dizer, de Jesus ser crucificado e tirado da cruz, as pessoas não usavam essas roupas, que eram roupas já que se usavam na Idade Média, né? Lá no tempo de Jesus era outro tipo de coisa, né? Isso é uma representação, como é uma representação teatral, o teatro é uma outra forma de ilusionismo, né? O cinema, aqui a gente tem um outro retábulo, né? E vocês reparem, né? Como aqui a gente ainda tem digamos, o ápice da visão bidimensional. O que é visão bidimensional? Como é que o artista, vamos usar a nossa expressão, né? Mas o mais correto seria dizer assim, como é que os artesãos organizaram isso daqui? Olha só, eles organizaram o espaço, né? o plano, por verticais e horizontais. Isso é estrutura, que eles estruturaram através das verticais e horizontais. Então, aí eles vão criando subespaços, né? Subretângulos, em cada um desses eles vão trabalhar como uma imagem, uma cena, né? É um relevo. Em relevo, né? Que isso aqui é escultura. Então, reparem como, né, não só as figuras elas estão mostradas, né, em posições com os objetos, né, mas também o espaço onde elas estão contidas, né? Aqui são espaços de interior arquitetônico, as proporções podem não corresponder ao que seriam na realidade, mas isso não interessa, né? Se você olhar aqui as proporções, você prestar atenção aqui, né? Aqui ele está na entrada de uma cidade, aqui tudo é muito pequeno para ser a proporção e tal, né? E aqui já o ilusionismo, tem o ilusionismo escultórico que a estátua, né? A estátua ela tem um poder enorme, né, sobre os nossos sentidos, as nossas emoções visuais. Isso daqui é estatuária, né? E na pintura, a pintura tem recursos que a escultura não tem. O recurso principal é a cor, né? Tem a cor. Então, né, por exemplo, aqui a gente tem o azul do céu, né? Você tem lá o verde da planta, a cor da pele, né? A cor do. Então, isso daqui já é o começo da Renascença, é a Baixa Renascença, né? Aqui é o mesmo, veja, é a mesma. Isso daqui é chamado um políptico, né? Aqui também, com a isso daqui é um oratório, isso daqui pode abrir e fechar, né? E é como aqui também, como são várias cenas de um mesmo acontecimento, né? Histórico, religioso, aqui você também tem várias cenas relacionadas. Só que aqui, no caso, essas cenas são, né? E reparem, né? A imagem possibilita, né, algo que só a gente ver, visualizar algo que só existe na imaginação, né? Então, aqui a gente tem uma visualização da imagem, né? Você tem Cristo crucificado, né? Com um anjo e um santo, né? Que já de uma época muito posterior, conversando lá. Ainda tem um demônio, né? Uma figura, essa figura, né? Esse ícone, nunca ninguém viu algo assim, de verdade, né? Mas a imagem torna isso como se fosse verdadeiro. Você visualiza, você, digamos, sente
acha feio, é horroroso, é um monstro, né? Liga ao mal, né? E permite colocar, né, por exemplo, aqui essa figura, ele é provavelmente quem encomendou, quem pagou, quem financiou, né? Então ele está aqui mostrando a devoção, aí aparece um outro santo, né? Então a imagem ela permite tornar visível não apenas coisas distantes, mas sobretudo, né, coisas que a gente imagina. Aqui é um outro políptico, né? Na Idade Média, o alto gótico, o final do gótico, ainda ao final da Idade Média, a religião é absoluta, não é? Ou seja, todo mundo faz parte da religião, e a religião, vamos dizer, num território, né? Existem outras religiões, existe o judaísmo, né? Mas os judeus eram colocados, vamos dizer, lá à margem. Eles tinham lá uma função, né? Mas não tem perseguições, né? Tem os ciganos, e cada território, cada área tem religião. Então tem lá o território da religião islâmica, tem o território da religião cristã romana, apostólica romana, porque tem a outra cristianismo, né? Que é o cristianismo ortodoxo. Isso já no começo do cristianismo houve a divisão. O cristianismo ocidental, com centro em Roma, e o cristianismo ortodoxo, com centro na Grécia, que vai lá para o Oriente, para a Rússia, né? A Rússia é ortodoxa. Então, isso é uma outra cultura que a gente tem, né? A cultura cristã, a católica, né? Que é dominante, deixa eu aumentar aqui. Né, eu comecei com a escultura lá, né, com os relevos, e depois entrei na pintura, né? E aqui a gente tem a pintura do Giotto, né, que é esse ressurgimento do ilusionismo, né? Do ilusionismo pictórico. Tinha havido na Grécia, em Roma, né? Na cultura greco-romana, e que retoma aqui, né? Então, o que é o ilusionismo, né? O ilusionismo pictórico é que a gente vê uma cena, a gente reconhece não apenas os ícones, mas o espaço, né? O espaço onde esses ícones estão. O domínio do espaço pictórico, depende do domínio de como usar, não é, o desenho, a forma, né? O que é a forma aqui? Como é que a forma do espaço? Aqui o espaço é uma forma, ele tem uma estrutura. Isso é definido pelas retas estruturais. Então, veja aqui, olha, uma grande horizontal, outra horizontal aqui, outra horizontal. Aqui diagonais, 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 aqui verticais. Então, isso define como um fundo de um cubo, né? Aqui, essas formas geométricas daqui vão definir os arcos, né? E tem a questão, né, do ponto de vista adotado pelo pintor, né? Imaginado, ou observado, visto, né? O que é porque aqui esses elementos da arquitetura eles são todos iguais, mas dependendo de onde você está vendo, eles parecem diferentes, né? Então, a forma das coisas, isso é a perspectiva. Dependendo do ponto de vista, você vê as coisas, a forma delas, de um jeito, né? Então, por exemplo, você tem um cubo, né? Mas você olhando um cubo de um determinado ponto de vista, você vê só como se fosse só um quadrado, como se ele só tivesse uma face, né? Ou você olha, você parece que ele tem duas, ou parece que tem três. Vê as quatro, você não consegue, né? A mesma coisa, né? As figuras das pessoas, as coisas, não é? Você vê, a gente só pode ver como nós estamos vendo aqui, o ponto de vista aqui de observação, né, da figura,
ela está de perfil, então a gente só vê um lado dela, o lado direito, o outro lado não dá para ver, o outro lado do rosto. Né? É diferente, né, da imagem 3D, que é a estátua, né, a estátua redonda, que aí você pode ver todos os lados. Né? Aqui não. No ilusionismo pictórico sempre tem uma escolha de lado. Né? E tem, então, de ponto de vista. Lado é o ponto de vista. Qual é o ponto de vista? De que ponto de vista está vendo? Né? Quando a gente olha uma imagem, nós estamos adotando o ponto de vista do pintor. O pintor escolheu um ponto de vista. Né? Então, aqui. E aí entra essa coisa, né? Porque uma coisa é você criar uma imagem para as pessoas entenderem. E a outra é você criar uma imagem que dá a ilusão da pessoa estar vendo no campo visual. Né? Ela esquece que aquilo que ela está vendo é uma imagem, é como se fosse uma experiência visual direta, fosse o seu campo visual. Você está parado. Né? O maior ilusionismo disso é o cinema. Você está lá dentro do cinema, né? Tudo escuro, vê só aquela imagem que é um plano, né? com a projeção, e você vê, parece que aquilo, você está vivendo aquilo. Né? Então, isso daqui é o final da Idade Média, é o Alto Gótico. Vocês veem, né? Aqui é o Giotto. Há todo um esforço, há todo um ilusionismo, não é? Para aparecer, a gente vê aqui os homens rezando, aqui a gente vê o prédio, olha só o prédio, ele está visto de lado, né? Mas aqui o principal objetivo é narrar, contar uma história, como era na Antiguidade, na Idade Média. Era sempre contar uma história. O importante é estar de acordo com a história, não é? Não ferir a história, não criar problemas, não é? Como é que está mostrando as coisas. Então, importante era a história. Então, aqui não tem importância, né? Essas incoerências. Claro, você nunca vai ver aqui é uma cidade, né? Uma cidade. As cidades eram cercadas, elas tinham muros, né? Elas tinham entradas. Aqui é uma cidade medieval. As proporções, né, não coincidem. A gente vê, digamos, em 3D, mas ainda é a visão 2D querendo se aproximar dessa visão ilusionista de você estar vendo 3D, que é o que vai acontecer no Renascimento. Né? Então, isso daqui é o Alto Gótico, né? No gótico você tem ainda, né, a arte é praticamente, como em toda a antiguidade, ela é essencialmente religiosa. E é um conjunto, arquitetura, escultura e pintura. Né? Então, veja aqui, né, a obra do Giotto é para a parede. A pintura era principalmente parietal. Aí o Renascimento vem com quadro a óleo, que já é uma coisa diferente. O quadro pode mudar de lugar, ele é transportável. Isso daqui não pode mudar de lugar. Né? Então, para você ver a obra de arte até a Idade Média, né? Até a Antiguidade, você tinha que ir lá. Para ver isso daqui, só indo lá. Com o Renascimento, com o quadro a óleo e, sobretudo, com a gravura, o desenho, a gravura, então é possível que a imagem vá até o público, até as pessoas. Né? Como hoje, você vai lá, você fotografa, pá. Né? Como aqui, nós estamos vendo lá o interior da igreja construída lá pelo Giotto, os seus artesãos, né? O Giotto é o grande mestre, ele que projetou a igreja, ele tinha lá os seus assistentes, né? E vocês reparem, aqui ainda é a visão bidimensional, né? Que chega no limite nesse ilusionismo do 3D. Né? Mas é só no limite, como também, por outros caminhos, lá os chineses chegaram. Né? Então, você tem também já ilusionismo pictórico, apesar de sendo dentro dessa visão 2D. A visão 2D, o que é? É isso de você organizar o plano para contar uma história, né?
em que tem que ficar claro, simbolizado os personagens, as coisas que aparecem, né? E tudo de acordo com a narrativa. Ou seja, o que determina é a narrativa, é a linguagem, é o audiológico, né? Tanto é que aí, digamos, tem um controle, né? Tem um controle de quem mandou fazer, de quem encomendou. Né? No caso aqui, a igreja. Né? Então, aqui tem o controle. O que o pintor ia fazer aqui, como é que ele ia fazer, né? Ou seja, a liberdade do artista é muito limitada, né? O ilusionismo vai exigir essa liberdade do artista, do ponto de vista, como é que ele apresenta, etc. E tal, tá? Então, vamos voltar aqui. Eu vou mudar aqui a apresentação. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Parar essa apresentação. E agora eu vou pegar outra. Vamos aqui. Agora vamos aqui para o autorrenascimento. Isso. Tá aparecendo? Tá, né? Alô? Tá aparecendo sim. Todo mundo, né? Muito bem. Tá gravando também. Então vamos lá. Opa, é aqui. Autorrenascimento. Então, aqui a era moderna, né, o que vocês vão estudar, e aqui o que é preciso prestar atenção? Prestar atenção, primeira coisa, é essa questão do ilusionismo, né? Isso daqui é a Capela Sistina. Vocês já devem conhecer, devem ter ouvido falar, né? É, é uma obra famosa por causa do Miguel Ângelo, né? Isso daqui é o altar da capela, fica no Vaticano. Isso daqui foi o final, representa o juízo final, né? Mas nessa capela, né, ele terminou de construir a capela, ele terminou de pintar a capela, melhor dizendo. A capela já estava pintando, foram outros pintores que pintaram aqui embaixo, né? Como naquela igreja do Giotto, tem vários painéis, isso tudo é pintado sobre parede, diretamente, a fresco, pintura a fresco. Isso não é pintura a óleo, isso é pintura a fresco, como é a do Giotto, como era na Antiguidade, como é na Idade Média, né? A pintura a fresco ela veio até o século XX, antes do grafite, a pintura na parede, né? O Portinari ainda fazia pintura a fresco para entrar no curso de pintura. Eu acho que tinha que fazer um teste também de pintura a fresco, uma coisa assim, né? Mas hoje isso daí a pintura a fresco está superada, né? O que é a pintura a fresco? É o pintor vai pintar em cima do reboco da parede, enquanto o reboco ainda está fresco. Por isso que é a fresco. Então ele pinta ali diretamente e depois que seca, né, o pigmento, a tinta entra lá, tá, impregna, então aquilo fica fixo, né? Fica na parede. Não tem nada a ver com a pintura a óleo. Não dá para fazer muitos retoques, errou, não dá para mudar. Né? Então, tem limitações. Aqui embaixo, esses vários painéis foram feitos por outros artistas, como Botticelli, né? E o Miguel Ângelo foi encarregado de fazer o teto e depois aqui essa parede do. Né? O teto é famosíssimo, né? Isso daqui é detalhe ali da parede. E aí o que a gente tem? Então vamos começar aqui o ilusionismo pictórico. A gente tem o ilusionismo das figuras, né? A posição das figuras, como é que se vê elas, como é que elas são vistas, né? Como é que é a anatomia, né? Isso, né? Essa
é, essa capacidade de mostrar, né, o movimento das pessoas, a musculação, como é que aparece, né, como é que se vê, né, é o chamado escorço, né, como é que aparece o corpo, como é que, né, certas partes não aparecem, aqui a gente não vê o rosto, né, essa perna aparece curta e tal, e tudo é a aparição natural. Isso só é possível porque com esses artistas do Renascimento, vai surgir um método que já não é artesanal, vai ter uma diferença. Tem o desenho, né? O artista ele tem que se preparar muito com o desenho, que é feito sobre papel. Né? O papel foi uma invenção da China, uma invenção chinesa, já lá pelo século III, eu acho, por aí, né, que chega na Europa na época do Alto Gótico, na época do Gótico, né, já no final da Idade Média, e isso vai fazer uma enorme diferença para os artistas, né, o papel, como depois também o papel para impressão, né, para essa revolução cultural do Renascimento, o papel foi importantíssimo, né, a tinta nanquim que chegou, a própria gravura, a gravura é uma invenção chinesa, só que era em madeira, estilogravura. Aí os europeus inventaram a gravura em metal, né? Que deu no livro impresso e mudou completamente a revolução. Travou aí, gente? Acho que deu uma travada. Sim, sumiu aqui o cara. Ele sumiu. Será que manda no grupo? Ou ele deve estar vendo. Será que Não faço caiu a essa dele, a ideia, porque eu acho que ele internet? não tá aqui. Não, ele tá sim. Eu não sei. E agora ele saiu, deve ter caído. Provavelmente caiu a internet dele.
Oi, gente, acho que o professor não vai voltar, não, hein? Não sei, tô esperando até 10 horas. Se der 10 horas ele não voltar, eu acho que eu vou sair. Eu mandei mensagem aqui no WhatsApp pra ele e ele falou, ele não respondeu nada ainda. Mas chegou no WhatsApp dele ou ele tá sem internet? A Flora respondeu. Oi. Não, eu mandei o WhatsApp, mas ele não respondeu, não. Eu Mas acho que ele deve estar. Hã? tá sem internet? Chegou a chegar a mensagem lá pra ele, você viu? Deixa eu ver, peraí. A Flora ficou assustada com a voz grossa da Luana. Não, chegou. Ele só não visualizou. Então com internet ele tá, ele só não quer dar aula. Não! Gente, tá gravando. E daí? Foi eu que tô falando, não é você? E dá pra gente sair com o negócio gravando? Não vai dar problema também, não? Ele não tem que terminar a gravação? Amiga, você tá gravando ele? Eu acho que a gente pode sair, se ele mandar mensagem, a gente volta, né? É, também acho. Tá, você tem o número dele também, né? Qualquer coisa, sei lá. Você fala, ele fala com você. É, se ele responder aqui, eu aviso vocês. Tá, então eu vou sair, então. Então, É, eu vou também. Beijo, Beijo, gente, gente. bom Tchau. tchau, dia. gente.